Oi, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Espero que vocês estejam ótimos. Estou aqui hoje para fazer a correção do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. A correção é da semana 2, PET 3. A aula de explicação foi super densa e muito importante porque nela eu detalhei os conflitos trabalhados no PET. Quem não assistiu, vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo, assista. Vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos ao que interessa, que é a correção das atividades. Já adianto que nós temos questões aqui bem complexas, como a número 2. Mas vamos para um primeiro. Cada território possui um povo, porém nem todo povo possui seu território. Na sua opinião, quais seriam os principais motivos que geram conflitos? Justifique. Os motivos, pessoal, são a intolerância. Intolerância à diversidade étnica, religiosa, de gênero, cultural, além, é claro, de disputas territoriais e também disputas políticas, tá bom? Então, eu vou colocar o gabarito, vocês vão conferindo a de vocês aí. Então, os motivos podem ser por intolerância à diversidade étnica, religiosa, de gênero, cultural, além de disputas territoriais e políticas. Há casos de conflitos em que você tem uma mistura de todos esses motivos, ou mais de um. Então, os motivos podem ser por intolerância à diversidade étnica, religiosa, de gênero, cultural, além de disputas territoriais e políticas. Terceiro ano, cuidado para não dizer que o motivo é a diversidade. Diversidade não é motivo de conflito. A diversidade nos complementa. O motivo do conflito é quando a pessoa tem intolerância à diversidade, tá? Vamos para 2. Essa é pesada. Guerra das Pedras foi uma manifestação palestina denominada de Intifada, contra a dominação e o reconhecimento do território israelense. Olha o que aqui o exercício nos pede, uma tarefa muito difícil. Explique o conflito entre judeus e palestinos e correlacione nessa explicação 4 termos: diáspora, sionismo, OLP e intifada. Aos que vivem reclamando aí dos tamanhos das respostas, já aviso que não é possível escrever em uma linha um conflito que é um dos mais difíceis de se explicar e um dos mais complexos da atualidade e um dos mais antigos também. Então, preparem-se porque essa atividade vai ser grande. Inclusive, eu vou colocá-la aqui embaixo, tá? Ao invés de eu explicar e depois digitar, eu já vou fazer a digitação e depois eu faço a explicação no final, tá bom? Porque senão vai ficar muito pesado, muito demorado. Então, o conflito entre judeus e palestinos tem raízes históricas e motivações territoriais e religiosas. O território em disputa é a Palestina, localizada no Oriente Médio, ocupada desde os anos 2000 a.C. pelos judeus, que, devido a perseguições, tiveram que migrar. Movimento conhecido como diáspora. Então, aqui já correlacionei o primeiro termo. Os descendentes dos judeus mantiveram o desejo de regressar
Por isso, organizaram o sionismo. Segundo termo, estou linkando ele aqui. O sionismo, movimento político que defendia o retorno dos judeus e a criação de um Estado para eles, Israel. Então, aqui já foi sionismo e diáspora. Agora, continuando. Entretanto, o território em questão já tinha novos habitantes, os palestinos. Em 1947, a ONU criou um Estado para os judeus, Israel, bom? E os palestinos sofreram perseguições e perdas territoriais. Para lutar pelos seus direitos, os palestinos fundaram a Organização de Libertação da Palestina, OLP. Então, aqui eu defini o que ela é e linkei, correlacionei. E fizeram contraofensivas militares. Contra Israel. Rebeliões chamadas de intifadas, ok? Então, beleza. Vou ler com vocês, que aí eu vou explicando e vocês veem como ficou o gabarito. Então, o conflito entre judeus e palestinos tem raízes históricas e motivações territoriais e religiosas. O território em disputa é a Palestina, localizada no Oriente Médio, ocupada desde os anos 2000 a.C. pelos judeus, que devido a perseguições tiveram que migrar, movimento conhecido como diáspora. Então, é o primeiro item relacionado. Os descendentes dos judeus mantiveram o desejo de regressar e, por isso, organizaram o sionismo. Então, segundo link aqui, movimento político que defendia o retorno dos judeus e a criação de um Estado para eles, Israel. Entretanto, o território em questão já tinha novos habitantes, os palestinos. Em 47, a ONU criou um Estado para os judeus, Israel, e os palestinos não tiveram seu Estado, então eles sofreram perseguições e perdas territoriais. Para lutar pelos seus direitos, os palestinos fundaram quem? A Organização de Libertação da Palestina, OLP, e fizeram contraofensivas militares contra Israel, rebeliões chamadas de intifadas. Então, todos os quatro termos foram colocados aqui. Vamos para o 3. Faça um quadro e retrate as principais características dos conflitos existentes entre os povos citados. Só foi citado judeus e árabes, que é esse conflito que eu acabei de escrever sobre ele. Então, localização, Oriente Médio, causas, disputas territoriais e religiosas, ok? Territoriais, beleza? Consequências. Nós temos como consequência a criação do Estado de Israel. Criação de Israel, quem criou foi a ONU, é uma consequência. Diminuição do território palestino, é uma outra consequência.
As guerras, aí a gente pode citar a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra dos 6 Dias, as intifadas, e a gente pode colocar também feridos e mortos nessas guerras. São consequências. Para a gente completar o nosso quadro, uma observação, na verdade duas que eu acho importante, é que há intervenções externas nesse conflito, há intervenções externas no conflito, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? E grupos que estão envolvidos nesse conflito. A ONU, os Estados Unidos, a própria OLP, o Hamas, que é um grupo mais violento, o exército israelense. Então, nós vamos colocar aqui grupos envolvidos. Então, vamos lá. ONU, que foi, né, a criadora do Estado de Israel. Estados Unidos, que é um apoiador de Israel. A OLP, que é a representação política dos palestinos. O Hamas, que é um grupo também palestino, e o exército israelense. Beleza? Então ficou assim, ó. Causas: disputas territoriais e religiosas, consequências: criação de Israel, diminuição do território palestino, guerras, feridos e mortos. Observações: há intervenções externas e os grupos envolvidos são a ONU, Estados Unidos, OLP, Hamas e o exército israelense. Beleza? Ponto final. Vamos para a atividade 4. Analise o mapa e responda a questão. Esse mapa está representando aqui uma região conflituosa na Ásia, que é a região do Tibete. O que a gente vai fazer aqui na número 4? A gente vai descrever o conflito. Então, o conflito está mostrando o Tibete, que é uma região de tradição budista, que entre 1240 e 1720 foi ocupada pelos mongóis e depois passou a ser controlada pela China. Desde então, os tibetanos vêm lutando pelo reconhecimento da sua independência em relação à China, e é óbvio que a China não quer ter perdas territoriais e por isso não quer reconhecer a independência do Tibete, tá bom? Vou colocar aqui a respostinha. Então, o Tibete é uma região de tradição budista que já foi ocupada pelos mongóis 1240 até 1720 e depois passou a ser controlada pela China. Desde então, deixa eu colocar a letra maiúscula. Desde então, os tibetanos vêm lutando pelo reconhecimento da sua independência em relação à China. E é óbvio que a China não quer conceder isso, né, gente? Porque é perda territorial. E como eu expliquei, nenhum país quer ter perdas territoriais. Então, ficou assim o gabarito. O Tibete é uma região de tradição budista que já foi ocupada pelos mongóis, 1240 a 1720, e depois passou a ser controlada pela China. Desde então, os tibetanos vêm lutando pelo reconhecimento da sua independência em relação ao povo chinês. Última atividade. Intensos conflitos são também realidades no Brasil. O podcast Câmara Record, Guajajara, Terra de Conflitos, mostra a luta de um povo indígena pelo direito ao seu território e identidade cultural. O Câmara Record, na direção de Marcelo Magalhães, conversa com o editor Rodrigo Fávero e com o repórter investigativo Tarcísio Badaró sobre a produção do documentário. E o exercício é: comente a situação dos intensos conflitos vivenciados no território brasileiro relacionados aos povos indígenas. E aí a dica é, se possível, ver o podcast indicado. Pessoal, a questão indígena no Brasil é marcada por muitos conflitos relacionados à demarcação das terras indígenas, que é responsabilidade da União, é responsabilidade do poder público federal. Os problemas que acontecem se devem ao desrespeito por parte de garimpeiros, poceiros, madeireiros, produtores rurais e políticos às terras dos indígenas, que já estão demarcadas, e também aquelas que estão em processo de demarcação, beleza? Então vamos ao gabarito. A questão indígena no
Brasil é caracterizada por conflitos envolvendo a demarcação das terras indígenas, que é responsabilidade da União. Os problemas se devem ao desrespeito por parte, não estou generalizando, por parte de garimpeiros, poceiros, madeireiros, produtores rurais e políticos. As terras indígenas demarcadas, as que já estão demarcadas e em processo de demarcação. Então, por isso que acontece o conflito. Vamos ver como ficou? A questão indígena no Brasil é caracterizada por conflitos envolvendo a demarcação das terras indígenas, que é responsabilidade da União. Os problemas se devem ao desrespeito por parte de garimpeiros, poceiros, madeireiros, produtores rurais e políticos, às terras indígenas demarcadas e em processo de demarcação. Ficamos por aqui. Um abraço e até a nossa aula da semana que vem, que é o conteúdo da semana 3. Tchau!